Fala pessoal, tudo bem? Douglas Mota aqui, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu estou trazendo para vocês duas aulas bônus do nosso curso de Android com Kotlin e MVVM, uma playlist que nós já temos aí no canal já há algum tempo. E hoje eu estou trazendo duas aulas bônus aí totalmente especiais, atendendo a pedidos de vocês, onde a primeira aula bônus vai ser como tornar a arquitetura do nosso projeto testável. Então nós iremos desacoplar um pouquinho o código ali do nosso ViewModel. E a segunda aula bônus vai ser o próprio teste unitário da camada do ViewModel. Nós estaremos utilizando o Mockito e também a API de teste do Architecture Components. Então está muito legal essas duas aulas bônus, vocês não podem perder. Eu peço que você me siga lá no Instagram, Dmota91, está aparecendo aí para vocês, que lá eu tenho um contato mais próximo, eu posso obter de vocês feedbacks e obter também sugestões de novos vídeos. Então me segue lá no Instagram. Também entre na lista VIP, que eu vou deixar o link na descrição deste vídeo, para que vocês recebam conteúdos exclusivos e vocês recebam antecipadamente tudo que eu estou fazendo aí de novidades para o canal, tá? Então acessa aí a lista VIP para vocês não perderem nada aí de novo e nada de conteúdo exclusivo aí do canal, beleza? Então nosso próximo passo aqui agora é criar o nosso teste unitário para o ViewModel, e para isso nós precisamos importar a dependência do Mockito e também a API de teste do Architecture Components. Então nós vamos aqui no nosso build.gradle do nosso módulo, e aqui eu já deixei comentado já para poder facilitar as duas dependências. Então eu vou descomentar aqui a primeira dependência do Mockito, e note que eu estou utilizando essa dependência do Mockito deste repositório aqui, tá? Mockito Kotlin 2, porque essa biblioteca já fornece uma forma mais fácil da gente conseguir fazer os nossos mocks utilizando a linguagem Kotlin. Então utilize essa dependência aqui do Mockito e também adicione aí essa dependência aí do teste do Architecture Components. Só observe que nós estamos utilizando essa biblioteca aqui, essa dependência, não no formato do Android X, tá? Nós estamos utilizando ainda a biblioteca de suporte, porque esse projeto ainda não foi atualizado para o Android X, mas utilize essa biblioteca aqui que vai funcionar corretamente. Só se atentem, se vocês forem buscar da internet, que não deve ter o Android X aqui, e também o Android X a versão é diferente, não é 1.1.1 e esse 2.1.0, se eu não me engano, ok? Então com essas duas dependências aqui no nosso projeto a gente já consegue fazer os testes unitários. Vou pedir para o Gradle sincronizar para a gente poder começar a escrever o nosso primeiro teste. Pronto, agora nós já estamos aptos a criar o nosso primeiro teste. Então aqui no nosso diretório, aqui nossa estrutura de pastas, eu vou procurar a pastinha teste, eu vou expandi-la aqui. E aqui no nosso pacote New York Books, eu quero colocar a minha classe de teste no mesmo diretório, tá? No mesmo padrão de diretório que temos aqui no nosso código raiz. Então eu vou colocar dentro de Books, né? New York Books, o pacote principal, dentro de Presentation e dentro do pacote Books, só para poder seguir uma convenção, para poder ficar mais fácil de nós encontrarmos a nossa classe de teste depois. Então eu vou criar um pacote aqui dentro do teste, tá? New York Books. Eu vou chamar esse pacote de Presentation para poder casar, e vou chamar de Books aqui também, para poder ficar na mesma estrutura bonitinha, ok? E aqui dentro do nosso pacote de Books eu vou criar uma nova classe, e vou chamar essa classe de Books ViewModel Test, tá? Vou só colocar o nome teste na frente, para poder dar a entender aí que o nosso teste é do Books ViewModel, uma classe. Então adicionei essa classe aqui. E a primeira coisa que nós temos que fazer, né, que nós temos que entender, é que quando a gente executa um teste do ViewModel, né, e quando ele vai chamar o LiveData, tá, nós temos aqui o nosso Books ViewModel, nós temos aqui, né, quando é sucesso, por exemplo, ele vai chamar esse LiveData aqui. E dessa forma, ele está chamando, né, esse ciclo de vida aqui, esse life cycle, ele vai chamar esse valor aqui na main thread do Android. Só que como nós estamos rodando o nosso teste unitário na JVM, né, e não no emulador, por isso que nós criamos o nosso teste dentro dessa pastinha teste, que diferentemente da pastinha Android teste, executa os testes na JVM. E aqui o Android teste, todos os testes que estão aqui são testes instrumentados que vão rodar em um emulador ou dispositivo real, tá? Dispositivo físico. Então, como a gente está rodando o teste na JVM, nós temos que informar, né, aqui o nosso teste, para quando ele for chamar esse LiveData aqui, burlar, né, ele não executar isso na main thread, mas sim em uma outra thread que vai estar sendo executada aí na minha JVM, ok? E a gente consegue fazer isso muito fácil, de uma forma muito fácil, porque essa API de teste aqui, né, que nós declaramos aqui no nosso Gradle, essa API de teste aqui, core 1.1.1, ela nos fornece uma regrinha que a gente apenas anota, né, no nosso teste, que a gente consegue fazer com que esse teste rode aí sempre na mesma thread, ok? Então o que nós fazemos? A gente vai colocar aqui o @get, rule, né, essa regra que eu falei, vou chamar
né, essa regra de rule também vai ser igual a instant task executor rule. Dessa forma aqui, a gente consegue meio que burlar essa questão aí da main thread do Android. Para a gente poder comprovar que realmente ele vai estar implementando, né, a questão do main thread, né, fazendo, né, meio que burlando, a gente vai entrar aqui dentro desse instant test executor rule e nós podemos observar, né, que aonde tem que o override do isMainThread, ele apenas retorna true, ok? Então ele está fornecendo uma implementação default para sempre retornar true quando ele cair nesse método aqui de isMainThread. E é dessa forma que nós conseguimos testar aí o nosso Architecture Components por causa dessa regrinha aqui que a gente tem naquela dependência lá do Android Test, ok? Então voltando aqui, a primeira coisa que nós temos que fazer é isso, então nunca se esqueçam de fazer isso no código de vocês. E agora nós podemos começar a brincar aí com os nossos testes unitários. Então eu gosto de começar o teste passo a passo e no momento que eu for montando aqui a estrutura do teste, eu vou colocando aqui as dependências, variáveis, classes que eu preciso, tá? Então como eu quero testar o meu viewModel, tá, de forma isolada, eu vou declarar uma variável aqui imutável. Na verdade, eu vou declarar um private lateInitVar, tá? Eu vou chamar de viewModel, books viewModel, porque a gente vai criar esse viewModel aqui em cada um dos nossos métodos de teste, nossas funções de teste. Então, com o meu viewModel aqui, eu vou escrever o meu primeiro teste, tá? Minha primeira função de teste. Então, vou anotar aqui teste, tá? Lembre de colocar essa anotação de teste, tá? Que isso é do JUnit, para ele poder entender que essa função é uma função de teste, que ele pode executar essa função. Então, logo abaixo a gente coloca a função, a gente coloca o nome da nossa função. Aqui eu vou utilizar as aspas invertidas, tá? Para a gente poder escrever a nossa função como se fosse uma frase. Então, eu vou escrever quando algo acontecer, então faça isso. Então, aqui no nosso Books viewModel, o primeiro comportamento que eu quero testar é se quando eu chamar o getBooks e eu obter um resultado com sucesso do meu data source, eu quero verificar se esse Books Live Data está sendo chamado e se o viewFlipper também está sendo chamado. Então, é este o primeiro teste que nós queremos fazer. Então, eu vou nomear o meu teste do seguinte. Quando o meu viewModel getBooks, tá? getBooks, tá? Quando esse método for chamado, getSuccess, ou seja, quando esse viewModel getBooks getSuccess, ou seja, quando ele obter aqui um sucesso, o que eu vou fazer? Então, set o meu Live Data de Books. Vou olhar aqui, meu Books Live Data. Então, set Books Live Data, ok? Esse é o nome da minha função de teste. Vocês poderiam colocar o nome que vocês quisessem aí também. O nome que vocês quiserem, vocês podem utilizar aí o nome da função de teste de vocês, ok? Então, aqui nós temos agora o nosso primeiro teste, nosso primeiro caso de teste. O que eu vou fazer agora é instanciar o meu viewModel. Então, eu vou pegar o meu viewModel e vou instanciar ele. Então, vou chamar meu Books viewModel. E quando eu instancio ele, ele espera uma dependência que é o nosso Books Repository, tá? Isso por quê? Né? Por que o teste, por que nós fizemos, né, uma arquitetura testável? Por que nós isolamos o nosso repositório, né, aquela camada de API do nosso viewModel? Justamente para a gente não ter problemas na hora de testar. Porque quando a gente quer testar de forma isolada, tá? Nós não queremos deixar que o nosso código ele bata na API real, tá? Eu não quero deixar isso acontecer, porque senão o meu teste ele não vai ser confiável, tá? Toda vez que eu executar ele nunca vai retornar o mesmo valor sempre, porque a gente tem um flex aí, tá? Porque ele pode ser que a API real retorne com sucesso, pode ser que a API real retorne com erro, então nós temos uma dependência aí da API e também o nosso teste vai ficar mais lento porque ele vai esperar a chamada da API. Então o nosso teste nunca vai ser confiável. Então por isso que a gente isola, tá, cada camada e a gente moca as dependências para a gente poder ter controle sobre elas. Então aqui nós queremos ter controle sobre o nosso data source, porque nós não queremos testar a integração. O nosso teste é o teste unitário. Então a gente quer testar apenas o meu viewModel. Quando ele está com sucesso, ele faz isso. Ou quando ele está com erro, ele faz isso. Ou um server erro, ele faz isso. É apenas esse comportamento que eu quero testar do meu viewModel. Eu não quero fazer teste de integração aqui. Por isso que a gente começa a isolar aí as nossas camadas. Então, para eu não deixar que ele bata, né, no repositório, bata no data source, eu tenho que fornecer um mock, tá? Para este book viewModel aqui, porque eu quero ter o controle sobre esse cara, eu não quero deixar ele bater na API. Então, como é que a gente faz? Eu posso aqui, neste caso, como a gente tem aqui um callback, tá? E a gente está dependendo desse books repository, e ele é muito simples, é só um getBooks, a gente pode muito bem vir aqui no nosso teste e implementar aqui uma classe, tá? Então, aqui, ó, logo abaixo do books viewModel teste, eu vou implementar uma classe chamada mock
mock repository, ok? E eu vou implementar aquele books repository. Isso que eu vou fazer. E aqui ele vai pedir para poder implementar aquele método lá, que é o método getBooks. Ok, então o que eu vou fazer? Como eu tô criando essa classe mock repository aqui, tá? Eu vou falar que esse mock repository ele vai receber um private val result, tá? Aqui do tipo book result, books result. Dessa forma eu consigo criar várias versões aí desse mock repository. Então, quando esse getBooks for chamado, tá? Como eu estou fazendo a implementação agora eu mesmo na mão, eu mesmo vou fornecer um resultado. Então, no meu Books Result Callback, ao invés de eu fazer a chamada da API, eu mesmo vou fornecer o retorno aqui. E o retorno que eu vou fazer é só chamar um result aqui, porque vai estar sendo passado aí quem estiver criando este mock repository. Então, aqui eu vou dar um enter antes do meu viewModel, eu vou chamar aqui agora de val result success. Eu vou querer primeiro testar o caso de sucesso, então vai ser igual um mock repository, que é isso aqui que nós estamos utilizando. E esse mock repository ele vai receber um result. Então, o meu primeiro result vai ser books result.success, passando uma lista, né, de books. Então, eu vou criar aqui uma lista de books. Então, eu vou chamar aqui val books, vai ser igual list of book, ok? E aqui, nesse books, eu vou começar a dar alguns books para ele, alguns livros para ele. Então aqui, eu vou criar um livro com título, por exemplo, title 1, autor 1 e description 1, tá? Posso até apagar isso daqui, porque ele já conseguiu fazer a inferência de tipos. E agora aqui no meu sucesso eu vou passar este books, tá? Então veja que eu, ao invés de deixar, né, o nosso código bater na API, eu mesmo estou fornecendo um retorno para tornar o nosso teste rápido e confiável, tá? Porque nós queremos testar apenas o comportamento do viewModel. Então, dado que a gente fez aqui a organização dos nossos testes, eu também gosto de seguir um padrão chamado AAA, que é o arrange, aqui o act, e logo aqui no final a gente vai fazer os asserts, tá? As verificações, então assim o código fica muito mais organizado. Quando eu bato o olho aqui numa função de teste eu consigo ver separadamente o que cada bloco faz. Então esse primeiro bloco aqui é a organização, né, do que eu preciso para que o meu teste possa executar com sucesso, e aqui são as verificações que eu faço depois que esse teste é executado, tá? Depois que essa função aqui, a função que nós vamos chamar daqui a pouco, seja executada. Na verdade, esse viewModel aqui não vai nem ser o act ainda, ele está dentro do arrange. Então, eu estou inicializando o meu viewModel e agora eu tenho que passar um repositório. Então, eu vou passar esse repositório com result success, ok? Então, o primeiro repositório que eu estou criando mocado, tá? Eu que estou mocando esse repositório na mão, sem utilizar a biblioteca do Mockito, tá? Dependendo de outras abordagens que nós estivermos utilizando na implementação do nosso viewModel, nós teremos que utilizar o Mockito para poder fazer um mock do repositório. Mas nesse caso aqui, como está sendo utilizado via callback, eu consigo facilmente fazer esse mock eu mesmo. E é bom que vocês vejam aí como é que é feita este mock na mão, né, se vocês precisarem fazer aí no código de vocês, que nem sempre é necessário você utilizar uma biblioteca como o Mockito, tá? Igual nós estamos vendo aqui. Então agora que o nosso viewModel já está criado e a dependência dele, né, do repositório já está configurado aqui, nós vamos chamar agora o nosso método de fato que nós queremos testar. Então vou chamar aqui o viewModel.getBooks, tá? Então dessa forma o que ele vai fazer? Ele vai entrar aqui no getBooks e agora o meu data source não vai ser mais o meu Books API data source, e sim o meu mock repositório, que é este mock repositório que nós criamos aqui, ok? Então ele vai fazer o getBooks aqui, e quando ele for obter esses livros aqui, ele vai retornar para mim já um sucesso, porque foi a implementação default que eu coloquei lá no nosso mock, tá? Ele já vai retornar um sucesso logo de cara. E quando ele retornar um sucesso, agora eu quero verificar se esses dois valores aqui estão sendo setados, tá? E para isso eu tenho que mocar esses dois caras aqui para a gente poder fazer uma verificação com o Mockito se eles estão sendo de fato chamados na hora que a gente obtém um resultado com sucesso. Então agora que nós temos aqui que fazer o assert, né, verificar se algo aconteceu, dado que o meu getBooks foi chamado com essas condições,
eu tenho que fazer o mock aqui agora daqueles live datas lá. Então a primeira coisa que eu vou fazer é utilizar a biblioteca do Mockito agora, e eu vou utilizar a notação de mock, para poder criar o mock de uma classe para mim. Então eu vou chamar aqui, eu vou definir aqui private late init var, eu vou chamar esse primeiro late init var aqui de books live data, tá? Eu vou pegar aqui, vou colar aqui, books live data, eu vou chamar aqui de observer, observer, tá? O nome que eu estou dando, e ele vai ser do tipo observer. E a gente passa aqui no tipo, né, do observer, é o tipo que ele está esperando aqui, que é uma lista de books, tá? A gente tem que fazer tudo certinho. Então, lista de books. É isso que o meu observer espera. Lista de book, ok? Então, eu tenho o meu primeiro mock, então eu vou criar o meu segundo mock. E o segundo mock é com relação ao viewFlipper aqui, que ele espera um par de int. Então, aqui eu vou só trocar. Vai ser o viewFlipper e vamos pegar o tipo dele aqui para poder ficar melhor também, mais fácil, para a gente poder ganhar um pouquinho de tempo. Vou copiar o tipo dele aqui também e vou colocar o tipo dele aqui dentro, tá? Então nós já temos esses dois caras mocados aqui. E agora, como que a gente faz para poder verificar se esses valores aqui estão sendo chamados? Nós temos que fazer com que o nosso viewModel, que foi criado aqui no teste, né, observe alterações, né, que vão ser feitas aqui nesses dois live datas, tá? E como que a gente faz isso? Então, quando a gente criou o nosso viewModel aqui, a gente pode dar um enter aqui e falar que esse viewModel que foi criado aqui, nós podemos chamar o books, né, live data dele, e pedimos para ele dar um observer forever, tá? Nós vamos utilizar o observer forever, que ele recebe como parâmetro um observer, que é justamente o que nós criamos aqui. Então, eu vou passar aqui um observer forever e vou passar o nosso primeiro aqui, que é o observer forever o nosso observer de books live data. Então, passo ele aqui. E logo em seguida eu vou dar um Ctrl D aqui, um Ctrl D, vou pegar o segundo observer aqui. E agora eu vou passar, eu vou utilizar, tá, o viewFlipper lá do nosso viewModel mesmo, vou dar um observer forever no nosso observer aqui, que está mocado. Então dessa forma, quando o viewModel chamar esse books live data aqui, passando algum valor, ele vai disparar para mim esse live data aqui. E quando ele disparar esse live data aqui, chamar o onChange dele, eu consigo verificar se isso foi chamado, tá? Se isso de fato está acontecendo. Então, sempre antes de chamar o getBook, sempre antes de chamar a função que você quer testar, sempre sete, tá, esses valores aqui para você conseguir fazer a verificação deles depois, tá? Senão vai dar problema. Então, logo agora, no assert, eu consigo fazer as verificações que eu quero. Eu vou chamar o verify do Mockito. E o que eu quero verificar? Eu quero verificar se este cara foi chamado, tá? Se esse books live data observer, o onChange dele foi chamado passando uma lista de books, tá? Então eu vou verificar se o que foi retornado é de fato os livros que estão aqui, tá? Que nós retornamos aqui do nosso data source. E logo em seguida eu vou fazer um verify também se o nosso viewFlipper foi chamado onChange passando, né, o valor que a gente quer aqui no viewModel, que neste caso ele está chamando esse aqui, ó, que é o viewFlipper Books, tá? E o nulo. O viewFlipper Books ele está aqui representado pela constante de número 1, tá? Nós vamos colocar aqui e ver se isso de fato está sendo chamado. Deixa eu ver aqui. Eu vou só colocar 1 aqui, porque ele está privado lá, não quero colocar esse cara como público. Eu vou colocar como 1 porque eu sei que essa constante tem um valor de 1, ok? Então aqui eu quero verificar que esses dois live datas estão sendo, né, chamados, o set value deles estão sendo setados quando a gente obtém os livros com sucesso que nós mocamos aqui no nosso mock repositório, tá? Deixa eu só ver porque ele não chamou esse mock repository, ok? Ele não estava chamando esse mock repository porque eu tinha criado um teste, tá? Em uma outra classe e ele estava utilizando essa outra classe em vez de utilizar a nossa classe. Então eu só fui lá, apaguei essa outra classe que estava num outro arquivo e ele já pegou corretamente aqui a referência desse mock repository, tá? Agora ele não está apagado. Deixa eu só apagar isso daqui também. Não precisa se preocupar com isso. Então beleza, nós já temos o nosso primeiro caso de teste. E antes de nós rodarmos o nosso teste, nós temos que garantir que o Mockito vai criar as dependências para a gente, tá? E para isso acontecer, nós podemos fazer de duas formas. A primeira forma é a gente, num setup, tá? A gente pode criar um
uma função de setup, eu vou utilizar a notação before, que o JUnit vai rodar essa função aqui antes de cada teste, eu posso chamar essa função aqui de setup. E aqui eu posso fazer a inicialização do Mockito, então eu vou chamar aqui o Mockito annotations.initMocks e vou passar o this para poder falar para ele rodar, para ele poder instanciar todos os mocks que estão com anotações aqui nesta classe de teste, tá? Essa é uma forma de fazer. Essa forma de se fazer, tá? Eu recomendo vocês fazerem, na verdade vai ser a única forma que vocês vão ter de inicializar os mocks quando você já tem aqui em cima um run with. Se você já estiver utilizando qualquer outra classe aqui, qualquer outro runner aqui, diferente do runner do Mockito, tá? Aí vocês vão ter que inicializar o Mockito dessa forma. Mas como nós não estamos utilizando nenhum outro runner aqui, eu posso simplesmente vir cá e chamar o Mockito JUnit Runner, tá? Classe. Dessa forma aqui eu não preciso declarar um before e um setup para poder dar um init mocks, tá bom? Então vocês já sabem que existem duas formas de inicializar o Mockito aí. Então aqui o runner automaticamente inicializa os mocks para a gente. Deixa eu só tirar essas dependências aqui. Então dessa forma eu já tenho um teste do meu primeiro caso aqui, que é o caso quando ele retorna com sucesso. E vamos executar isso para ver se isso está funcionando de fato. Então eu vou executar. Primeiro deixa eu só apagar essa classe de teste aqui, que eu tinha criado, para poder fazer um teste antes, senão vai dar um problema aqui para a gente. Então apaguei e agora eu vou rodar a nossa primeira função, tá, de teste. Pronto, rodei e veja que o teste ele passou, né, com sucesso. Em vez de poder garantir que realmente está funcionando, eu vou só fazer uma alteração aqui para a gente poder ver que realmente, né, de fato está funcionando. Veja que nós estamos verificando se o que está sendo passado aqui, né, é uma lista de books com um livro, tá? Que é esse livro aqui, título 1, autor 1, tal. O que eu vou fazer aqui é verificar se ele está chamando o list off, ou seja, se ele está passando uma lista vazia. Neste caso ele tem que quebrar o teste porque ele está passando uma lista com um livro e aqui eu estou verificando que ele está passando uma lista vazia. Então isso tem que quebrar. Então eu vou rodar o teste. Então veja que realmente o nosso teste quebrou, tá? Veja que ele fala aqui que ele esperava, né, que fosse passado, né, setado um valor de uma lista com um livro, mas a gente está fazendo a verificação ali de uma lista vazia e realmente o teste está funcionando. E para a gente poder verificar, né, ter certeza mesmo que o teste está funcionando, né, se ele está realmente executando o nosso código do ViewModel, eu vou dar só um Ctrl Z aqui, um Ctrl Z. E agora eu vou vir aqui no nosso base, né, no nosso Books ViewModel, eu vou colocar um breakpoint aqui, para ver se ele realmente está caindo aqui dentro. Então aqui eu vou executar agora o nosso teste com debug, para ver se ele vai cair lá dentro daquela função. Veja que realmente ele caiu aqui dentro dessa parte com sucesso. Então veja que o nosso teste está executando, o nosso ViewModel está sendo executado de fato. Essa linha de código está sendo executada, então nosso teste está realmente agora confiável e nós podemos confiar que está tudo dando certinho, ok? Então esse foi o primeiro caso, que foi o caso com sucesso. Eu vou fazer só mais um caso de teste, tá? Eu vou fazer só mais um caso, que é o caso, por exemplo, aqui, do erro genérico. E como desafio, tá? Eu vou deixar vocês implementarem o teste para esse caso aqui de API erro, ok? Então vamos lá criar o nosso próximo caso de teste, que vai ser o caso de teste do server erro. Então voltando aqui no nosso Books ViewModel Test, eu vou criar uma nova função de teste aqui. Vou ser um pouco mais rápido agora, anotação teste. Vou colocar o nome da função aqui, vou copiar para a gente poder ganhar um pouco de tempo. A gente vai mudar só a parte final. Então, quando meu ViewModel getBooks, getServerError, então, o que a gente tem que fazer neste caso? A gente tem que setar o ViewFlipper, né? Então, vou falar sets esse ViewFlipper data. Então, criei aqui a segunda função e agora nós temos que basicamente fazer a construção do nosso ViewModel novamente e passar as dependências que a gente quer. Então aqui eu vou só copiar aqui para poder ficar um pouco mais fácil. Vou copiar da parte de cima. Mas aí, agora, ao invés de nós retornarmos aqui do nosso mock um result success, eu vou retornar um result server erro. E na hora de criar o meu mock repositório aqui, eu vou criar um mock repositório com books result.server erro, tá? E agora eu estou fornecendo que ele deve retornar um erro para mim quando o meu getBooks for chamado. E agora aqui eu vou passar o meu result server erro, tá? Fazendo isso eu já tenho aqui o arrange, né? O arrange. Deixa eu dar um Ctrl Z, vou só colocar um comentário aqui para poder ficar mais fácil. Arrange. Ok.
E agora nós temos que escutar, tá, os nossos live datas. Neste caso, agora nós temos que escutar o live data só do View Flipper. Nós não precisamos escutar o live data do Books, porque nós não vamos verificar se esse cara está sendo chamado com sucesso. Então eu vou copiar essa linha de cima e vou copiar aqui, tá? Sempre que você criar um View Model, você tem que setar o live data dele no Observer Forever, tá? Sempre fazer isso. Então fizemos aqui a nossa organização. Agora eu vou chamar aqui a ação, que vai ser viewModel.getBooks, tá? E agora eu tenho que fazer o assert, tá? Fazer as verificações. Então, quando eu chamar o getBooks, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que verificar? Eu tenho que verificar, deixa eu copiar essa parte de cima aqui também. Eu tenho que verificar com o meu ViewFlipper, né? Ele está sendo chamado, mas agora nós vamos passar para ele verificar que está sendo passado um outro valor. Qual o valor que está sendo passado? O ViewFlipper de erro, tá? Que é o valor 2 aqui, a constante 2, não 1 mais. E aqui no segundo, nós temos esse cara aqui, que é o books, que é a string que ele está passando, né? Nós podemos até copiar essa string aqui e utilizar ele aqui no teste para ver se ele está chamando de fato essa string, tá? Veja que legal, você consegue até verificar que a string é essa. Depois nós vamos trocar essa string aqui para ver se o teste vai quebrar. Então assim, dessa forma, eu acredito que esse teste aqui ele já deva passar também. Então vamos executá-lo. Pronto, o teste passou. Para comprovar que o teste está executando de fato, eu vou só pegar uma outra string aqui. Vamos supor, vou pegar o do erro 400 genérico e tem que quebrar, né? Porque aqui ele está falando que tem que ser um erro 500 e o nosso teste eu vou falar que é um erro 400. Ok, vou mandar executar e ele tem que quebrar. Boa, o teste quebrou. Então aqui ele fala que ele espera que seja passado um 2, né? Com um ID do recurso tal e foi passado um ID do recurso diferente. Então, com certeza o nosso teste está funcionando, está confiável, está isolado, tá rápido. Então, todas as características de um bom teste unitário a gente está colocando em prática aqui, ok? Rápido, isolado, confiável. Então, com a arquitetura que nós fizemos, né, que nós implementamos aqui no nosso Books View Model, separamos as nossas camadas aqui de repositório, assim nós fizemos com que o nosso View Model fosse testável e não só testável, agora a gente consegue dar manutenção para o nosso View Model, conseguimos colocar um outro data source aqui, injetar um outro data source e ele vai saber trabalhar de forma perfeita, porque nós estamos dependendo de uma abstração e não de uma implementação direta. Então, acredito que seja isso, tá? Que eu queria trazer para vocês. Muitas pessoas me pediram conteúdo sobre teste unitário, tá? Então, eu trouxe para vocês esse conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aí no comentário, que na medida do possível eu vou respondendo. E espero ver você agora em uma próxima aula. Qualquer sugestão de novos vídeos, deixa aí nos comentários que eu vou estar me programando para poder criar novos conteúdos para vocês, beleza? Então deixa seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativa o sininho das notificações, é muito importante, tem muita gente que não está recebendo as notificações, mas deve ser porque não ativou o sininho, então ative o sininho e inscreva na minha lista VIP que está na descrição aí, vou deixar o link na descrição, inscreva na lista VIP para você ficar sabendo de conteúdos aí de forma antecipada, de novidades, e receber conteúdos exclusivos, ok? E é isso, então eu espero que você tenha gostado, eu te vejo aí na próxima videoaula.